Oi, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Em Quadro. Hoje estou sozinha, vou falar com vocês, então vocês sabem que é algum assunto que eu vou falar muito, assim, refletir, coisa e tal, né, quando eu tô sozinha. Hoje, como vocês viram aí no título, eu vou falar sobre como as redes sociais mudaram o mundo. Eu não vou falar uma visão analítica, objetiva, com números e datas. E nossa, aqui que eu vou falar a minha visão, tá? Então, saiba que é o critério Isabela do que eu penso disso. As redes sociais é bem controverso onde que elas surgiram, né? Em que momento? Porque teve uma época, há muitos, muitos anos atrás, eu sou muito ruim de data, tá, gente? Então, assim, me perdoem. Mas há muitos e muitos anos atrás, que os caras da aeronáutica, eles mandavam, tipo, um cartãozinho que era através da internet que mandavam a informação. Então, em cima do que falam que redes sociais é você transmitir informações e se comunicar através da internet, isso seria considerado uma rede social. Só que a gente vê hoje o que a gente está acostumado como rede social, então Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest, WhatsApp, várias, entendeu? É bem diferente, né? O TikTok, por exemplo, é bem diferente. Então, eu vou partir do pressuposto que, assim, a gente vai começar ali mais ou menos no Orkut. Tiveram vários outros, né? Tinha o MSN, mas que era mais só comunicação e mensagem. Mas eu vou pegar o Orkut ali. O Orkut, ele tinha depoimentos e comunidades, era o foco, né? Então, comunidades que as pessoas estavam dentro dessa comunidade, as pessoas curtiam essa comunidade e depoimentos que um deixavam para os outros, os amigos, aí depoimento ficava privado ou não, mas não existia o feed de notícias. O feed de notícias foi existir com o Facebook. Então, o Facebook foi lançado em 2004, que era só para os alunos lá de Harvard, né? Era de Harvard ou MIT? Harvard, né? Para os alunos de Harvard e também estenderam para alguns alunos de alguns colegiais. E aí depois o Mark Zuckerberg abriu para o mundo inteiro, para qualquer pessoa conseguir criar uma página no Facebook. E aí foi aumentando o número de programadores, de equipe, tudo aquilo. E no começo você tinha o seu perfil ali, conseguia mandar mensagem, tinha aquela coisa de você estar solteiro ou não, né? Tinha as informações. E aí surgiu o feed de notícias, que foi uma das maiores revoluções, né? Que é você poderia postar alguma coisa para todos esses seus amigos verem. E aí no feed de notícias antes você só postava algo escrito e depois você podia postar vídeos, fotos, que foi como começou essa pegada do que a gente entende hoje como rede social. E aí, a partir dali, o Facebook meio que tomou o lugar do Orkut e surgiu bem depois, né? Porque 2004, o Instagram foi lançado em 2012. Mas eu lembro que o Facebook foi começar a ser bem, assim, começar a hypar, pelo menos aqui no Brasil, foi lá para 2010, não foi? 2009, tipo, foi bem... Eu lembro que teve o Facebook e aí logo depois de um tempinho já surgiu o Instagram e era bem precário, tipo, pro que a gente conhece hoje. Mas surgiu o Instagram já foi mó bombado, assim. E aí teve o Instagram, aí tinha o Tumblr também, que o Tumblr foi vendido pro Yahoo. O Tumblr era uma pegada mais blog que você fazia com uma pegada estética, só que a galera começou a parar de ver, pararam de divulgar essas coisas, porque começou a ter muitas páginas e blogs do Tumblr lá que eram voltadas para suicídio ou para anorexia, bulimia, esse tipo de coisa, né? Self-harm, que eles chamam. E aí eles começaram, e eles não banem os conteúdos que têm relação com isso. Eles só colocam uma mensagem, caso tenha alguma das palavras-chave lá. Uma mensagem tipo, se você estiver sofrendo com depressão ou isso e aquilo, procure esse número tal. E aí, enfim, o Tumblr não é uma rede social. Eu lembro que na época eu tive blog do Tumblr, ele criou muito o estilo de meninas, né? Tipo, a garota Tumblr. Tinha essa pegada que era da estética ali dessa rede social. Só que aí eu acho que não vingou assim tanto, sabe? Ele vingou durante uma época e depois morreu. E enquanto isso, o Instagram crescendo e pegando uma coisa de cada aplicativo que surgia, né? E aí, Snapchat. O Snapchat veio com essa pegada de vídeos, então meio que os stories, né? O stories surgiu por causa do Snapchat. Teve uma tentativa de compra do Snapchat pelo Facebook.
e pelo Instagram, né, que é o mesmo dono, e que o Facebook comprou o Instagram, e aí tentou comprar o Snapchat, não conseguiu, colocou os stories, e o Snapchat, ele meio que morreu, ele existe ainda, tem gente que usa, a galera mais jovem usa, tipo minha irmã, e nos Estados Unidos eles ainda usam bastante o Snapchat, mas eu lembro que no Snapchat eu usei muito em 2015, eu fiz uma viagem pra Barcelona, que ainda não tinha os stories no Instagram, e eu postei tudo no Snapchat. Era assim, juro, bombado, bombado, bombado. É, E aí depois tiveram outras redes sociais, e aí hoje as mais fortes são o YouTube, o Facebook, o Instagram, o TikTok. Qual outra, Rick? Twitter, que porra, Isabela, alguém ajuda. O Twitter também, ele antes era só 140 caracteres, e aí eles aumentaram para 280 caracteres, que é pra. Porque estavam vendo que as pessoas que não conseguiam se comunicar só com 140 caracteres estavam fazendo para falar de algum assunto, ou fazer alguma thread, que eles chamam, né? Porque é para falar bastante de um assunto, estavam fazendo isso em outras redes sociais, como por exemplo o YouTube, o Instagram, ou até o TikTok. E aí eles aumentaram para 280 e tem como você fazer uma thread no Twitter. Então, de você fazer vários tweets sobre o mesmo assunto para você falar sobre um assunto mais longo, mais densamente. E o Twitter, ele é a melhor rede social para você estar por dentro de notícias, porque ele é muito em tempo real, assim, sabe? Só que eu nunca fui de Twitter. Tipo, eu nunca fui fã, eu não tenho, não uso, não acompanho, não vejo. Eu sei que é uma rede social importante, assim, né? Só que é zero minha praia, assim. Eu não consumo, não tenho nada. Eu sei porque eu tenho que saber sobre todas as redes sociais. Mas não é muito minha praia. E aí, o Instagram, que pra mim hoje em dia é a rede social mais completa. Então, porque possui vídeos, fotos, textos, né? Que você consegue colocar. Vídeos curtos, vídeos longos. Os stories, que é em tempo real, postagem em foto ou carrossel. Então, assim, eu acho ele o mais completo. Ele tem link direto de cada vídeo para você, né, dos stories para você ir para um site, então você consegue efetivar a venda. Tem ali lojas, esse conceito de lojas já integrado com a rede social. Então, para mim, é o mais completo. Só que, enfim, dando esse panorama geral, agora a gente vai entrar no que eu acho que mudou no mundo. Eu tive o primeiro contato com as redes sociais no Orkut. Eu acho que lá pra 2010. Eu tinha 12 anos. Cerca de uns 11 anos, 12. Na época eu tinha um blog. E para mim, o Orkut, ele já teve um impacto que eu acho que as redes sociais hoje têm, mas muito maior e muito diferente. Que eu lembro que eu sofri bullying a primeira vez na vida no Orkut. De uma amiga, que as meninas são muito cruéis, né? De uma menina que me mandou um depoimento falando, tipo, me xingando de todos os nomes. E ela era da minha sala e tinha montado um complô de pessoas, isso e aquilo. Nem sei como eu lembrei disso, gente, que loucura. Mas enfim. E eu não sei explicar o que foi, então ela teve toda aquela força que ela nunca falou pra mim quando a gente tava, né, em sala de aula, e me destruiu, assim. Eu fiquei arrasada, eu faltei na aula no dia seguinte, aí depois eu fui no outro. Então ali foi o primeiro contato que eu tive com pessoas que não tinham coragem de fazer as coisas na cara, mas tinham muita coragem de fazer através da internet. Isso eu acho que é um grande. Assim, é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. É muito bom porque tem gente que não tem a coragem, a desenvoltura para expressar suas ideias ao vivo. Então, por exemplo, antes, se você queria falar alguma coisa no estilo de palestra, que hoje em dia você consegue postar um vídeo no YouTube, você consegue postar no Instagram, você teria que dar uma palestra e só quem teria contato seriam essas pessoas que estavam ali, ou você vender, sei lá, um DVD da palestra. Tipo, não tinha, né? Não tinha essa coisa. Então, hoje em dia, as pessoas, às vezes, elas conseguem dar uma palestra, mesmo sem estar em contato com ninguém. Então, ela consegue transmitir um pensamento, ela consegue passar informações. Pessoas que, às vezes, não são pessoas de palco, mas são pessoas com muito conhecimento, conseguem passar essa informação. Tem gente que é muito tímida e com as redes sociais consegue ter uma voz, falar o que pensa, ajudar outras pessoas. Então, por exemplo, mulheres que falam de maternidade conseguem ajudar outras mães que estão passando pela mesma coisa, por exemplo. Então, assim,
eu acho que traz voz para as pessoas, e principalmente para as pessoas que às vezes não têm coragem de se expor dessa forma pessoalmente. Tipo, você consegue fazer uma live com 1.000 pessoas, mas você não consegue falar numa palestra em um lugar com 1.000 pessoas ali. É completamente diferente, a energia é completamente diferente. Então eu acho que essa coisa é importante da gente dar o crédito para as redes sociais, sabe? Deu muita voz para pessoas que não tinham e também deu um espaço, né, e possibilidade de atingir muitas pessoas para pessoas que às vezes não tinham coragem ou não tinham como também. Mas ao mesmo tempo tem um lado negativo. E um lado negativo bem forte, assim, das redes sociais. Um não, alguns. Um deles é que você dá voz para quem não tem coragem de falar na cara. Então, ao mesmo tempo que isso é ruim, porque tem gente que fala coisa ruim, tem muita gente que tá sofrendo, né? Então, eu acredito que todo mundo que põe pra fora uma coisa ruim é porque essa pessoa tá sofrendo de alguma forma com isso dentro dela. Então, uma pessoa que tem inveja da outra, é porque ela não tá satisfeita com ela. Uma pessoa que quer xingar a outra por algum motivo. E isso reflete um pouco no que ela sente sobre ela mesma. Então, essas raivas que são postas pra fora é porque a pessoa tem ali dentro. E quando a gente não tinha as redes sociais, essa pessoa não tinha como ir lá e falar uma coisa que uma pessoa extremamente famosa fosse ler, por exemplo. Nunca tinha como fazer isso. Não tinha nem meios pra chegar nessa pessoa. Hoje em dia tem. Hoje em dia você comenta ou faz uma thread, sei lá, uma thread. Eu vi uma época que fizeram da Hailey, do Justin Bieber, uma parada assim, e ele viu, e era uma menina totalmente desconhecida, assim, nada a ver, e ele viu e falou no Instagram dele, postou e falou: isso é um absurdo, blá blá blá. Então, você chegou no Justin Bieber, sendo ninguém, assim, em termos de conhecida, sabe, de famosa. Você não tinha nunca como chegar nele, você chegou. E aí, essas pessoas que têm essa dor ali dentro, elas se sentem vistas. Então, por mais que seja vista como uma escrota, ela quer ser vista. Então, isso também cria, no meu ver, margem para muita gente ruim falar coisas que às vezes tomam proporções de pessoas literalmente cometerem suicídio por causa disso. Literalmente pessoas se matarem por causa disso. Então, as pessoas, elas falam o que elas bem entendem, elas têm um zero, tipo, aquilo que eu falo de autoconhecimento, autocontrole, zero. Tipo, se você é a pessoa que faz isso, duvido, tá? Que você que tá aqui é uma pessoa que faz isso. Mas se você é uma pessoa que faz isso mostra que você tem zero autocontrole e autoconhecimento. Porque se você tem autoconhecimento, primeiro você pressupõe a empatia, né, com o outro. Então, você conseguir enxergar através do olhar do outro. E segundo, que parte do autoconhecimento e autocontrole é você saber se controlar, saber se colocar no seu lugar, saber respeitar o espaço do outro. Então, enfim, então são pessoas que ainda têm um caminho muito, muito, muito longo, uma jornada muito longa de evolução pela frente. Muito mesmo, assim, muito. Tipo, ainda estão bebezinhos em jornada de evolução. Porque você vê que pessoas que são mais evoluídas em termos de autoconhecimento e autocontrole, às vezes não em outras coisas, tá? Mas em autoconhecimento e autocontrole, são pessoas que não fazem isso. Isso nem passa pela cabeça da pessoa. Porque ela tá mais preocupada em se autodesenvolver, em ajudar quem tá em volta dela, enfim, em conquistar coisas, os sonhos, a vida que ela quer ter. Ela tá com outros, né, projetos, outras coisas. Então são pessoas que às vezes não deveriam ter voz e tem, entendeu? Então, uma pessoa que é ruim, que tá ali só pra xingar os outros, ela não devia nem ter voz. Mas ela tem. E tem visibilidade. E tem força. Então, isso, o que que acontece, né? Os jovens, quando eu era mais nova, criança, assim, eu tinha zero contato com a rede social. Só fui ter com 12 anos, que ainda é nova, óbvio. Mas não tinha nada, tipo YouTube, ver vídeo de YouTube, que nem o Léo vê de vez em quando, né? Videozinho do YouTube ou no Netflix, põe um desenho pra ele ver de vez em quando. Então ele tem esses contatos, ele consegue ver uns desenhos diferentes e tudo. Não, o meu era TV, ou você vê, né, na hora que tá passando na TV, ou você tinha que alugar na Blockbuster, ou tinha que ter uma fita cassete pra conseguir ver. E aí depois veio o DVD e tal. Mas era isso, acabou, entendeu? Então, o contato que você tinha com a natureza, com outras pessoas, o desenvolvimento de habilidades sociais era muito diferente do que é hoje.
Hoje você enxerga, às vezes, uma criança de 12 anos, né? Uma pré-adolescente ali de 12 anos, que não sabe se comunicar, não sabe falar com os outros. Tem vergonha extrema de falar, de aparecer, de conversar, não sabe como conversar, como, né, como se portar nos lugares, porque não tem habilidades sociais, porque a pessoa está totalmente imersa num mundo digital, onde ela pode ter a coragem sem ter esse desafio do físico. Então, ao mesmo tempo que dá voz para pessoas que são, né, ruins, que falam coisas ruins, pessoas que querem machucar o outro, que sentem prazer em machucar o outro, também traz esse desfalque em habilidades sociais. Então, a pessoa, ela tá crente que ela... Isso que eu falei da live, por exemplo. Ela tá crente que ela consegue fazer né? Ela fez uma live para 1.000 pessoas, que ela consegue falar com 1.000 pessoas. Eu falo com 1.000 pessoas. Ou teve um vídeo que estourou no TikTok. Eu me comunico com milhares de pessoas. Aí você fala, beleza, então eu vou te colocar para subir no palco onde o Cortella vai dar uma palestra, e nesse palco tem 2.000 pessoas lá, tá? Tem um palco, tem 2.000 pessoas na plateia. E aí você vai ter que falar, então. A pessoa vai se tremer inteira, não vai conseguir falar, vai, né, não vai falar tão bem, vai gaguejar, vai tremer. E aí vai falar, opa, então não é bem assim. Então, essa coragem toda também, calma. No mundo real é diferente. O mundo real que eu digo, o mundo físico. Então, no mundo físico é diferente. E aí você tem que entender que para desenvolver habilidades sociais, você tem que ter uma prática do físico. Então, tem hoje em dia, eu acho isso muito estranho, mas existe hoje em dia pessoas que começam um relacionamento com a rede social, desenvolvem um relacionamento na rede social e terminam o relacionamento pela rede social. Tipo, tudo pela internet. A pessoa não vê o outro e cria e sentimentos, isso e aquilo, blá blá blá, e termina, e você fala, como que isso foi real? Ah, mas eu amei essa pessoa, mas como que você amou ela se você não desenvolveu a intimidade com ela? Intimidade que eu digo, ela é física mesmo. Então, por exemplo, você acha que amou a pessoa, mas você nunca tocou nela, você nunca olhou pra ela, você nunca desenvolveu essa intimidade de dia a dia. O amor é construído pra mim. Então, acaba criando novas formas de se relacionar, que eu acho que vão tirando a essência do que é ser humano, né? Que é você gerar conexões. Conexões físicas, conexões de pensamento, de olhar. O olhar, você olhar pra pessoa é uma conexão muito forte. E aí a gente cria novos modelos de relacionamento. Então, tem formas de você se conectar com o outro e retomar essa coisa mais primitiva do ser humano através da internet. Por exemplo, eu tô conversando com vocês aqui. Eu olho constantemente pra câmera, porque a câmera, a sensação que dá quando eu olho pra câmera é que eu tô olhando pra você. Então, com esse contato visual, eu gero mais conexão. Eu faço, por exemplo, todos os podcasts, eu escrevo às vezes um tópico ou outro, caso eu precise, ou senão eu só escrevo o tema e vou dissertando em cima. Por quê? Nisso, eu estou constantemente treinando a minha habilidade de improvisar, de pensar e desenvolver o pensamento em cima do que eu já tô falando. Então, eu tô falando e desenvolvendo o pensamento em cima. Isso me ajuda muito, porque no momento, por exemplo, de uma palestra ou de dar uma aula, né, algo do tipo, eu me saio muito bem. Se der qualquer problema, eu sei improvisar, porque eu já pratiquei muito. Então, isso é uma coisa que me ajuda em um outro lado meu, uma outra frente de trabalho minha. Então, assim, tem como você ir desenvolvendo habilidades no digital e ir se conectando com pessoas no digital, mas nunca é igual o físico. Nunca é. Vai falar que conversar com alguém pelo celular é a mesma coisa de estar ali cara a cara conversando com a pessoa. Não é. Não é. Então, a gente perder isso, deixar de lado essa importância que é você ter esse contato físico e achar que tudo bem viver só num mundo virtual, eu acho que é um pouco ruim, sabe? Para nossas habilidades como ser humano, enfim, para nós como seres humanos mesmo. Uma outra coisa que eu acho que foi muito boa das redes sociais é que isso que eu falei de trazer voz para pessoas que não tinham, é que desenvolveu, assim, criou-se novas formas de trabalho. Às vezes tinham pessoas que não se enquadravam com as formas de trabalho comuns, né? Ah, você vai ter que, sei lá, até alguns trabalhos que eram bem criativos, tipo, marketing,
Você tinha que ir lá fazer o marketing, ainda existe hoje, né? Você ir lá fazer o marketing, né? Sentar no escritório. Aí você vai lá de 9 às 5, senta, trabalha, desenvolve, nananã, e vai pra casa. Isso num trabalho que já é bem disruptivo. Às vezes você vai pra rua, você organiza eventos e tal. Hoje em dia, pra vocês terem noção, eu trabalho 98% da minha casa. Isso porque eu montei aqui tudo que eu preciso pra nem sair daqui. Então, olha isso, que louco, né? E várias empresas. Então, uma empresa de moda, que eu tenho, óbvio, funcionárias que fazem o despacho todo dia, estão lá no escritório. Mas, assim, de conteúdo, né, de resolver reuniões e coisa e tal, tudo de casa. Faço podcast de casa, conteúdos para o marketing de casa, as reuniões que eu tenho que fazer sobre cursos e tal, faço tudo de casa. Conteúdos para, enfim, TikTok ou para o meu perfil pessoal, tudo de casa. Tudo que eu preciso resolver, eu consigo fazer da minha casa. Publicidades, tudo eu consigo fazer da minha casa. Então, eu saio da minha casa só quando eu quero ou quando é muito necessário. Tipo, eu participei de um evento da Red Bull e era presencial no local. Eu falei, não, eu vou lá, porque é importante ser presencial, é importante ter esse contato ali, né? Me conhecerem e tudo. Então, em algumas situações eu vou. Ou se alguém, sei lá, um cliente pagar para uma presença ou para uma palestra presencial, esse tipo de coisa faz parte do meu trabalho. Mas tirando isso, o resto todo eu faço praticamente de casa. Não faço de outro, né, de outro lugar. Então, olha o quão disruptivo é. Disruptivo, assim, rompeu com o que existia antes essas novas formas de trabalho. Então, eu tenho liberdade geográfica, que é absurda. Então, eu posso estar com meus filhos. Eu estava agora, nesse minuto, dando comida pro Léo. Vim aqui, vou gravar. Aí eu volto, posso brincar com ele, brincar com a Maia. Eu volto, gravo mais aulas. Então, te dá essa possibilidade de poder conviver mais com as pessoas que você ama. Você consegue trabalhar muito, conquistar muito e estar com pessoas que você ama. Então, assim, isso não é algo que era possível antes. Então, por exemplo, meu pai é um cara que ele sempre trabalhou muito a vida inteira, né? Ele queria construir tudo que ele conseguiu construir na vida dele. E ele teve que ralar muito, ele não tinha pra onde correr, não tinha quem pedir ajuda, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu lembro de uma época, ele teve que sacrificar 5 anos da vida dele. A gente morava em Brasília. Pra quem não sabe, eu nasci em Brasília e a gente morou em Brasília até os meus 9, 10 anos, mais ou menos. E quando eu tinha 2 anos, o meu pai, ele foi transferido pro Rio de Janeiro. E aí ele trabalhava no Rio de Janeiro e voltava para São Paulo durante os fins de semana. Então, toda segunda-feira ele ia pro Rio, ou terça, dependia da semana, e voltava na sexta. Ou às vezes segunda e voltava quinta, mas no geral, segunda a sexta, assim. Voltava e passava os fins de semana com a gente. Então, o que isso fazia, né? Fazia ele perder muitas coisas. E o meu pai é um cara muito família, então pra ele isso doeu muito, sabe? Mas fez ele perder muitas coisas com a gente. Então foram 5 anos assim. 5 anos que ele morava em Brasília e trabalhava no Rio de Janeiro. Então olha que loucura. Ele fazia ponte aérea toda semana, 2 vezes por semana. Então ele tinha milha pra ir até, sei lá, dar a volta no mundo. Mas ele tinha que fazer isso. Então, é um sacrifício você não poder estar com a sua família. Olha como dói, sabe? E era um sacrifício que ele tinha que fazer pelo que ele queria conquistar ali dentro da empresa. E hoje em dia ainda existe muito isso, né? Então, quando ele foi transferido para São Paulo do trabalho, aí ele falou, não, vocês vão comigo porque eu não vou sozinho de novo. E aí ele veio para São Paulo e todos nós viemos. Foi assim que a gente veio para São Paulo. Então, eu acho que é uma coisa muito séria a gente refletir e dar o devido valor à possibilidade que as redes sociais trouxeram da gente poder deixar de sacrificar algumas coisas e conseguir conquistar outras da mesma forma. Então, a gente ainda tem que sacrificar várias coisas, que é o que eu falei no podcast de renúncias, inclusive, que se você não viu, veja, porque tá muito legal. A gente precisa renunciar a várias coisas, mas a gente tem hoje possibilidade de atingir milhares de pessoas, de impactar a vida de milhares de pessoas, de fazer milhares, milhões de reais, de soltar conteúdo assim absurdamente, de criar um curso, de ensinar as pessoas, de dar palestras online, enfim, de aproximar as pessoas de você, de
né, vender produtos, vender serviços. Você consegue fazer tudo isso dentro da sua casa. Se você vai montando aos poucos um estúdiozinho, uma câmera, você consegue ir fazendo tudo isso dentro da sua casa. Então, olha que louco, né? Olha como a gente consegue... Como mudou realmente as nossas relações de trabalho, né? Como a gente vê o trabalho. E eu acho que isso é uma das coisas mais fascinantes, assim, pra mim. Então, eu acho que mudou o nosso jeito de se comportar. O que eu tava falando daquilo de pessoas ruins e de sociabilização, né? Dos pré-adolescentes, principalmente. Também é uma coisa muito séria, porque as crianças tendo um contato precoce com a internet e com redes sociais, principalmente, elas acabam tendo... Elas não têm maturidade ainda pra lidar com o fato de estranhos te julgarem. Então, assim, hoje em dia eu já sou uma mulher, então se alguém me julgar, eu tenho a maturidade necessária e o discernimento pra olhar e falar, essa pessoa está me julgando porque, do ponto de vista dela, isso, então tá tudo bem. Mas quando você ainda é adolescente, ainda tá em formação de caráter, formação da maturidade, é muito mais pesado. Alguém chega e fala, sua feia. Aí você fala, você não reflete, por que tá me chamando de feia? Quem que é essa pessoa? De que posição ela tá falando isso? Será que ela tá com inveja? Será que ela tá com isso ou com aquilo? Não, na hora você fala, meu Deus, eu sou feia. Porque você tá construindo o seu caráter, você tem muita insegurança. Então, eu acho que também é um perigo. Porque os jovens, eles... É muito mais pesado. Tudo é muito mais pesado pra eles, né? Jovens que eu digo, assim, pré-adolescentes e adolescentes. Tudo é muito mais pesado. Então, você receber uma enxurrada de comentários e de críticas e de xingamentos de pessoas que você não conhece é algo que pode mexer muito com a sua cabeça e a gente vê mexendo cada vez mais. Se você vê taxas de suicídios, de automutilação, de adolescentes, principalmente meninas, você vai ficar assustado em como teve um crescimento bizarro. Então, isso também por causa das redes sociais. Então, a gente tem que dosar, tem que entender aonde que começa o limite, onde, né? Onde que a gente vai desenhar um limite aqui para não passar. Então, por exemplo, os pais têm uma responsabilidade grande sobre os filhos. E como que você desenha esse limite para o seu filho estar nesse meio social com os amigos e não ferrar a saúde mental? Então, eu acho que é complexo, é uma questão que eu vou ter que aprender a lidar, porque provavelmente vai cada vez mais ser uma coisa mais comum. A gente tá vendo... por exemplo, o metaverso. O metaverso, ontem teve o primeiro show, que eu tô gravando isso dia 19. Ontem, dia 18, o Lua fala pra eu não falar isso, que parece que é velho o podcast, mas não é velho, tá, gente? Mas ontem, dia 18, o Justin Bieber fez o primeiro show no metaverso. Um show virtual do Justin Bieber, tá? Com um monte de gente, as pessoas conseguiam ir mudando o rumo do show com base nas caras que elas faziam, tipo, muito, muito louco, assim. E a gente vai cada vez mais emergir numa era digital, cada vez mais digitalizada, cada vez mais imersiva. Então, como que a gente protege as crianças e os adolescentes para formar adultos íntegros, com habilidades sociais, com maturidade, um senso de saber que importa, saber que não se deve deixar ser medido pelo julgamento dos outros, de estranhos principalmente. Como que a gente vai lidar com isso, né? Para os nossos filhos? Isso eu acho que é uma questão interessante. Mas estamos aprendendo. E é isso, gente. Eu ficaria falando aqui, tipo, 1.000 milhões de horas com vocês, né? Mas chega uma hora também que vocês cansam. Eu posso fazer uma segunda parte desse podcast. O que vocês acham? Valorizem, gente, que a gente nunca fala no começo pra vocês se inscreverem, curtirem essas coisas. Então, que é pra ir direto pro assunto. Eu acho muito chato quando fazem isso no começo dos vídeos, né? Dá mais resultado? Dá, mas eu acho chato e a gente não gosta de fazer isso com vocês. Então, eu queria pedir agora pra você, por favor, se inscrever no canal, mandar esse vídeo pra alguém se você acha que fez sentido, compartilhar, se você puder compartilhar nos stories um trecho, marcar o enquadro, me marcar, enfim, eu reposto com o maior prazer, eu adoro. Curtir e comentar aqui se você quer parte 2, se você concorda comigo, o que você pensa, o que você acha que eu posso falar sobre isso, né? A Bela fala sobre o impacto, sei lá, do TikTok nos adolescentes, o que você enxerga. Comenta aqui pra mim, se você estiver no YouTube, e se você estiver no Spotify, por favor, compartilha com outras pessoas o podcast. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um gostinho de quero mais pra gente fazer uma parte 2. E se você não gostou do episódio de hoje, não tem problema, assiste o de ontem, o de anteontem, anteontem, ou sei lá, de amanhã se já tiver saído, porque todo dia a gente tem podcast novo e com certeza vai ter algum tema que você vai gostar, tá bom? Beijo, até a próxima!